Olá, pessoal, de volta aqui ao vivo do Summit e agora com Richard Eiras, influencer de RH, Top Voice, CEO do Six, né? A gente vai bater um papo agora sobre liderança da geração Z e os desafios que isso tem, né? Se a galera quer liderar, não quer liderar. Richard, um prazer estar contigo, a gente já se conhecia aí das redes. Bem-vindo aí ao palco do Summit. Muito obrigado aí. Primeiro, falar para o pessoal aí que esse evento está maravilhoso, né? Você que não está aqui presencialmente, mas está nos vendo aí pela internet, saiba que esse evento está maravilhoso, desde a sua organização aos conteúdos, né? Diria que entre o dia de ontem e o dia de hoje, eu mesmo já aprendi muito aqui e estou muito feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho aqui o conhecimento e a experiência junto com vocês aqui, para essa galera aí que está nos vendo aí no online aí. Bom demais. Conta pra gente do Six, como é que surgiu do Six? O nome, a ideia. Legal. Para quem não sabe, a palavra do six, né, do sis em latim é líder, e o X no final da palavra do six, né, para dar esse to six, tem a ver com o X de exponencial, de descoberta, né, de inovador. Então eu trouxe esse nome por quê? Porque o que eu faço hoje nada mais é do que dar treinamentos de liderança, né, despertar uma nova liderança para esse mercado de trabalho tão carente de líderes e escasso realmente de uma nova liderança. Por quê? Porque a gente vem passando por processos de mudança, mudanças de mentalidade, mudança de processos, de tecnologia, e a gente precisa entender que tem que formar líder e tem que reciclar os líderes que existem aí no mercado. Então, fiquei mais aí de 25 anos dentro do mundo corporativo e falei, de alguma forma, com o meu conhecimento, com a minha experiência e, claro, buscando novos conhecimentos sempre, vou ajudar essa galera, né? Então, fiquei aí muito tempo dentro do mercado, então tenho bastante vivência e agora aí de uma forma bastante simples, bastante objetiva e sem ficar gourmetizando, tenho feito aí treinamentos aí por grandes empresas e ajudado a despertar essa nova liderança aí muito necessária no mercado. Muito bom. Vamos começar a falar então sobre essa liderança dessa geração mais jovem que está chegando. Chegando não, né? Já Já chegou há chegou, um né? tempo aí, está assumindo o cargo de liderança. Mas diz a lei, reza a lenda que essa galera não está afim de passar o que a gente já passou ou passe, que não quer liderar. O que você tem para dizer para a gente sobre isso, Richard? Nossa, essa é uma das perguntas que eu mais gosto, sabe? Porque se alguém me perguntasse se eu gostaria de ter passado o que eu já passei para chegar onde eu cheguei e eu pudesse ver um filme antes, eu falaria não. Provavelmente. Mas eu diria que tudo que eu passei fez, inclusive, que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, inclusive estar aqui no RH Summit falando com vocês e compartilhando conhecimento. Então, tudo na vida da gente, ou a gente ganha ou a gente aprende. É uma coisa que a gente precisa entender. Parte do erro da nossa vida, seja pessoal ou profissional, ela faz parte do nosso aprendizado. Então, o que falam aí, a geração Z, geração Y, geração Alfa, que é a geração mais nova ainda, né? E outras gerações que vão vir pela frente, eu diria que a gente tem que parar um pouco com esse negócio dessa atomicidade. Ou é A ou é B. Não, é todo mundo junto. Entendeu? Porque a geração mais nova, eles têm uma capacidade imensa de processamento. Eu tenho 2 filhos mais jovens, um de 13 anos e Um um de famoso, 10, inclusive, inclusive. que é influencer aí, que faz pratos, faz gastronomia aí na internet. E eu falo, a capacidade que ele tem, perto da minha capacidade de processamento de informação, é absurda. Então, o que que eu faço? Eu aprendo com ele. Então, eu diria para quem está, inclusive, vendo a gente, não importa aí qual a sua idade, qual a sua geração, a palavra de ordem é permita-se. Então a gente tem que entender que tem uma nova geração chegando com novos anseios, com novos desejos, novas formas de aprendizado, nova forma de trabalhar. E o que que quem está no mercado, que é mais experiente, pode fazer? Colaborar. Parar com essa coisa de competição, tá? Eu acho que isso é uma coisa muito tola, muito tosca que ficam fazendo no mercado, inclusive, de ficar separando as pessoas. Tem uma geração A, uma geração B, uma geração Z, para com isso, junta esse pessoal, o que que eu posso aprender com uma geração mais nova, o que que ela pode aprender comigo, e vamos colaborar para construir negócios melhores, mais rentáveis e mais satisfatórios para todo mundo, porque o que a gente quer são ambientes que não são tóxicos, né? Ninguém que vai querer estar num lugar desse, mas a gente também quer aprender e também todo mundo, vamos ser bem sinceros, a gente quer prosperar na nossa vida, inclusive financeira, que não é nenhum problema. Tá? E para que isso possa acontecer, a gente vai precisar se unir. Sozinho, nem a geração mais antiga, nem a geração mais nova vai chegar no sucesso. Como é que você enxerga, quais são as razões, do seu ponto de vista, para essa galera que está aí no mercado estar refutando ou não ter expectativa de sentar numa cadeira de gestor e crescer na pirâmide organizacional? E você tem algum dado de pesquisa que reforça essa fala e essa sua vivência? Por exemplo, uma pesquisa recente que saiu agora, do Núcleo Brasileiro de Estágio, que pesquisou mais de 2.100 pessoas entre 15 e 27 anos,
É um dado até, chega até a ser engraçado, mas é assustador, na verdade, que mostra que 87% dessas pessoas pesquisadas entre 15 e 27 anos disse que tem todas as habilidades necessárias para se manter no mercado de hoje e do futuro. E Tá. posteriormente foi feita uma pergunta, quais seriam essas habilidades? 50% delas não sabe responder. As habilidades que eles dizem que já têm. Então como que eu me sinto seguro no mercado de hoje e do futuro, e quando você me pergunta quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, metade delas eu não sei. Então existe uma incongruência entre a realidade ou autopercepção, o autoconhecimento e a realidade do mercado. Então uma coisa que eu sempre faço, inclusive nos meus treinamentos trabalho isso, é a questão de autoconhecimento. Para a gente formar novos líderes, o líder, antes de mais nada, tem que se conhecer. Então a gente tem que investir nesse pessoal, vamos falar assim, nivelar as expectativas, fazer com que a pessoa possa se desenvolver, sim, mas que a pessoa também possa se conhecer, porque é uma fase necessária, porque não tem como eu ajudar uma outra pessoa se eu não me ajudar primeiro. É básico, tá? Eu não consigo, eu Sim, costumo usar uma sim. analogia, que assim, pensa numa criança toda suja de barro, né? Se uma criança suja de barro, ela vem e te abraça, ela vai te sujar, não vai? Vai. Então primeiro eu tenho que fazer o quê? Me limpar para depois ir abraçar o outro. Na vida é assim também. Então, se eu quiser me desenvolver, primeiro eu preciso resolver algumas coisas comigo, que aí está nessa parte de autoconhecimento, e que a pesquisa, inclusive, mostra que metade desse pessoal não sabe, inclusive, nem o que é soft skill. Apenas 40% desse mesmo público de 15 a 27 anos dessa pesquisa respondeu que só 40% sabe o que é soft skill, que são habilidades comportamentais. Então, é assustador. Por quê? Porque hoje, aprender dentro de uma plataforma um conhecimento técnico hoje é fácil. A gente tem na palma da mão, através do celular, acesso à informação online, informação qualquer, de qualquer lugar do mundo. Seja em áudio, vídeo, texto, a gente tem. Mas a pessoa não saber o que é uma habilidade comportamental, como comunicação, relacionamento, network, empatia, respeito, Mas você acredita, assusta. Richard, que esse descolamento do autoconhecimento e descolamento da percepção, talvez, de mercado, que é uma coisa que você não fala, mas estou aqui tentando imaginar, Show. tem a ver com o fato desses jovens não quererem a posição de liderança? Como é que você enxerga as razões para isso hoje? Pensa um jovem hoje na faixa aí dos seus 20 anos, né? Em média, os pais devem ter entre 40 a 60. Uma média, tá? Só para ficar fácil. Provavelmente esses jovens eles viram os pais, as mães ausentes de casa, trabalhando 10, 12, 14 horas, chegando em casa reclamando, falando que o trabalho era pesado, que queriam trocar de emprego, ou seja, toda a parte de formação de uma criança, que até os 7 anos a gente constrói muitas crenças, e a gente está falando de neurociência, a criança foi construída baseando, ouvindo isso, vendo isso todo dia. Na cabeça dela, ela vai falar: eu não quero isso para mim, eu quero uma outra coisa. Então, aí, quando a gente fala que quer outra coisa, que coisa é essa? Né? Que coisa é essa? Muito se fala, né? E fala, inclusive, de Tá uma muito forma. imaginário, talvez, né? Nossa, fala assim, muito sobre propósito. Propósito, parece que é uma coisa assim, que se eu encontrar o meu propósito, minha vida vai ser descoberta. Gente, você tem propósito do seu dia, propósito da sua semana, propósito do seu mês, do ano, e claro que você tem um grande propósito na sua vida. Mas não existe um passe de mágica, uma lâmpada que a gente vai esfregar e vai sair alguém e falar assim: seu propósito é esse. Isso não acontece. Muita coisa do que eu vivi, experimentei, eu descobri na jornada. Errando, mudando de Errando, caminho. conhecendo pessoas novas, conhecendo ambientes novos, aprendendo habilidades novas. Então, olhando para o cenário que eu vejo aí, o que tem? Tem um pessoal que se frustrou com a posição de liderança por algo que viu, e Tá. viu dentro de casa, inclusive. E também a gente precisa ser transparente e ser adulto. E tem muita gente aí, não importa a idade, tá? Que também não quer a posição de liderança. Por quê? Porque a posição de liderança, primeiro, ela exige responsabilidade. Se você não quer responsabilidade, se não quer resolver problema, não vá para a liderança. Porque o papel do líder é ser um solucionador de problemas. Tá? Ele é uma pessoa que deve remover impedimentos, ele deve amar resolver problemas. E a gente sabe que muita gente, no mercado de trabalho atual, inclusive, quer emprego, mas não quer trabalho. Então é uma grande dificuldade. Então, imagina para um empregador, né? A pessoa que tira lá do seu bolso, paga o salário para uma outra pessoa. Paga, inclusive, muitos impostos. E ela vai contratar uma pessoa que só está pensando no propósito, que não está pensando em gerar lucratividade, gerar benefício para a empresa. Essa empresa não sobrevive. Claro que a gente quer trabalhar numa empresa que tenha um ambiente legal, uma empresa, claro, que tenha conexão com algo social, que faça o bem para o seu país, para a sua sociedade, mas a empresa também precisa ser lucrativa. Então a gente precisa ter
clareza e também falar, seja para os jovens ou para quem já está mais tempo no mercado, que a gente também precisa gerar resultado. A gente não pode simplesmente gourmetizar, né, ou falar que a empresa é um arco-íris, que aqui tudo é perfeito, porque não é. Porque uma empresa, assim como esse grande evento aqui, precisa de gente, precisa de verba, precisa de processo, para que tudo isso aqui, inclusive, possa acontecer magicamente como está acontecendo agora. Quais estratégias para quem está nos assistindo para poder despertar o interesse desses jovens liderarem? E quais os desafios que esses RHs vão ter para mostrarem a realidade do que é a gestão para essa geração que está chegando e despertar isso neles? O primeiro despertar que eu Porque diria é senão para vai quem... faltar, né, Richard? Se essa galera chegar e não quiser assumir posição de Ah, liderança, vai começar a faltar ali no mercado. na verdade eu já falo isso há um bom tempo, que assim, ó, a gente viveu aqui no Brasil o apagão de energia elétrica, né? A gente vai ter um apagão de liderança, tá? Anota, pode escrever. Anota o dia de hoje que a gente vai viver ele. Eu acho que a gente já até vive uma escassez nesse Eu diria que as sentido, luzes estão oscilando, mas tá? ela vai apagar em algum momento se a gente não fizer nada. E hoje o papel do RH dentro das empresas, ele é estratégico. A gente tem que entender que o RH ele tem que sentar numa mesa junto com o CEO, junto com os diretores de empresa, para tomar decisões estratégicas pensando na formação de novos líderes, pensando na formação de equipe, pensando como formar essas novas lideranças. Por quê? Porque daqui 15 anos, 10 anos, ou até daqui 5 anos, né? Talvez esses líderes não estejam mais no mercado, talvez eles estejam fazendo uma outra coisa de uma forma diferente. Então, se a gente não investir em formar, e aí eu falo, existem várias técnicas, várias formas de a gente fazer isso. Uma delas é fazer isso através de mentoria. Toda empresa, inclusive a sua, você que está assistindo aí, ser humano, tem alguém com muita experiência, com muito conhecimento, e Para essa pessoa multiplicar, né? tem que multiplicar. Por quê? Porque existem muitas pessoas que são ótimos líderes técnicos, entregam muito resultado, mas são egoístas com o seu conhecimento. Não compartilham. Então a empresa, junto com o RH, que tem que ser estratégico, tem que fazer o quê? Tem que montar um plano de ação, montar uma forma de compartilhar aquele conhecimento e formar novas pessoas. Eu costumo falar que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é aprender com o erro do outro. Uhum. E uma mentoria é para isso. Então, os mais experientes dentro da empresa têm a obrigação, essa palavra, a obrigação de formar os novos. E não ficar separando, porque a geração Z não gosta disso, a geração Alfa não vai gostar. Não. Parte dela, assim como parte da minha geração, não vai querer ser líder. Mas tem uma parte dela que vai aceitar. E essa parte que quer, a parte que deseja, que a gente tem que investir e formar. E trazer de forma, como que eu faço para atrair, né? A pessoa não quer problema, porque tem problema na liderança, hein? Tem responsabilidade, sim. Como que eu faço para atrair? Se a pessoa está falando de propósito, está falando de impacto social, impacto para a sociedade, para o mundo, por que não mostrar para elas quais são os benefícios dela estar numa posição de liderança? De mostrar para ela como que ela pode ser um agente transformador na vida dela, na vida da família dela, na sociedade dela. É que a gente fala só sobre o problema e não sobre benefícios quando a gente fala sobre liderança. Ser líder é maravilhoso. Tem problema? Tem, como todas as áreas da vida tem, mas é maravilhoso, porque impactar as pessoas positivamente é algo que, como ser humano, pelo menos para mim, Nos move, me deixa nos muito nutre, feliz, entendeu? Muito legal. Os programas de desenvolvimento e liderança, eles vêm seguindo há 20, 30, 40 anos. Eu tenho uma estradazinha de RH muito parecido. E essa geração, a gente fala que ela se descola um pouco das demais em nível de consciência, o fato de elas não quererem assumir liderança. O que você recomenda para quem está assistindo? Duas dicas ou recomendações de como construir novos programas de formação de líder de um jeito novo. Na verdade, o modelo de aprendizado nosso sempre foi sala de aula. Senta Uhum. aqui, vou te dar um livrinho, vou te dar uma prova e no final, se você acertar 7 questões de 10, você tirou 70%, você está aprovado. No mundo não é assim. Numa discussão, numa negociação, numa definição de projeto, você não tem a oportunidade de ser avaliado ali e alguém te dar uma nota. Você vai ter um resultado, ou positivo ou de aprendizado, né? Ou vai dar certo ou não. Uhum. O que eu diria? Quem está formando processos aí de desenvolvimento, treinamento de líderes, tem que fazer o quê? Ter prática, mão na massa. Uma pessoa hoje de 20 anos, por exemplo, você pegar meu filho que tem 10 anos e o outro tem 13, você colocar ele numa sala de aula, se não tiver dinamismo, se não tiver prática, ele não vai engajar, ele não vai ficar motivado. Por quê? Porque o estilo de aprendizado dele é diferente. É totalmente diferente do meu. Eu talvez tenha mais atenção que ele para prestar atenção no conteúdo teórico. Ele não, mas talvez ele tenha muito mais capacidade de fazer algo prático do que eu tenha. Uhum. Então eu diria que hoje o que falta nesses treinamentos, e eu vejo empresas errando assim absurdamente, é que colocam o pessoal dentro de uma sala,
Coloca lá um monte de líder dentro de uma sala e fica lá por horas e por horas passando slide. Formato sala de aula. Meu Deus, aí o pessoal foi lá para ver slide, não para aprender. Então a gente tem que colocar mão na massa, prática. Uhum. Então assim, RH, você que está assistindo a gente aí, seja estratégico. Se você tiver inclusive contratando um treinamento, que não tem uma parte no treinamento que fale sobre desenvolvimento do ser humano, que tem a ver com autoconhecimento, eu, Richard, ouso não contrate. Por quê? Porque você tem que investir primeiro no ser humano. É líder de si, líder de Exato. pessoas e líder de negócio. Essa é É. a pirâmide do Rancharan, Porque se o pessoal que mas ainda o pessoal faz funciona, os viu? funciona e vai funcionar por muito tempo. Mas o pessoal faz o quê? Eles querem colocar um monte de gente dentro de uma sala e entregar ferramenta. É como se fosse construir uma casa e começar pelo teto. Não vai funcionar. Então você vai entregar ferramentas de acompanhamento, entregar indicadores e a pessoa, no final das contas, não sabe lidar com gente. Não sabe conversar, não sabe dar um feedback, assim como o Luciano Santos deu uma excelente palestra hoje pela manhã aqui. Então, tudo começa em saber lidar com pessoas. Tudo é sobre gente, não é sobre tecnologia, como alguns confundem aí. Um desafio importante que a gente tem como líderes de pessoas, até de RH, é em relação à comunicação. Com esse mundo hiperconectado, que essa galera fala com 1000 pessoas em 1000 plataformas diferentes, então você está em reunião, daqui a pouco você está no ato. A gente já está um pouco assim com a nossa Meu geração. Deus. Você já imaginou a geração mais jovem que a gente. Como que você recomenda que seja feita a comunicação de forma que a gente consiga engajar e despertar esses jovens, seja para o desafio de liderar, que é a nossa pauta aqui, seja para conectar ele com o propósito da companhia, Richard? Eu diria que primeiro de tudo é ter acordos de trabalho muito bem definidos. Isso funciona em casa, isso funciona no trabalho. Ter acordos muito bem construídos, comunicados e validados, tá? Não adianta eu construir um plano com você de objetivos de 6 meses ou de um ano e não validar se você entendeu. Se Uhum. eu não validar contigo, se você entendeu, se você tem inclusive a capacidade para executar, se você tem capacidade que você precisa desenvolver, se você tem todos os recursos, então comunicar também é validar a comunicação. A maioria das pessoas fala assim: "Eu vou te mandar um e-mail agora", depois você lê lá o e-mail e você dá um ok para mim, escreve o de acordo lá, e aí você vai lá e coloca o de acordo e no final das contas daqui 3 meses você não entregou o resultado. Por quê? Porque eu não validei contigo se você Nós tem não a estamos fechados capacidade. nisso, né? Não, Hum. e aí geralmente as empresas fazem isso. Então eu diria que antes de a gente falar assim como fazer, eu diria assim, é simples. Eu costumo falar assim que o simples bem feito é extraordinário. Uhum. Para de gourmetizar, para de inventar. Comunica com as pessoas. De que forma? Faça acordos bem claros. Valide com as pessoas se ela entendeu. Valide se ela tem todos os recursos. Valide se ela tem toda a capacidade. E faça um acompanhamento. Não existe gestão, não existe liderança se não tiver acompanhamento. Então, criar um plano, colocar datas, quando que a gente vai começar, quando que isso vai terminar, quando que a gente vai fazer a primeira medição. Isso ajuda não só o líder, mas, claro, também a equipe dele. E a maioria, tá? Infelizmente, dos líderes hoje, né, que se chamam líderes, não fazem nenhum tipo de medição. Eles se acham, às vezes, um pouco até prepotentes, tá? E não fazem nenhum tipo de medição e vai no feeling, né? Vai no sentimento. Então, é uma responsabilidade também do líder ter indicadores, ter acompanhamentos, inclusive públicos, não só dele, tá? Aquela Uhum. planilhinha do líder lá que guarda lá a listinha de todo Nossa. mundo, quanto por cento cada um fez a tarefa, não tem que ser do líder, tem que ser do time, tem que ser público para todo mundo. Porque, de novo, eu não preciso separar ninguém, eu preciso juntar as pessoas. Essa é a grande sacada também. Vou fazer uma pergunta que seria a primeira acho, da conversa, mas eu vou colocar ela Manda. aqui no final. Como que a gente atrai essa galera nos nossos processos seletivos para que as empresas, a gente falou um pouco no começo de essas multigerações e de somar e não ter essa competição de geração, porque todas elas têm valor para gerar no negócio. Perfeito. Como a gente atrai essa galera, tem até um público chamado nem, né? Nem estuda, nem Nem trabalha. estuda, nem trabalha. Exatamente. Para trabalhar nas organizações, qual que é a sua recomendação para os RHs em relação ao talent acquisition? Ou a questão de marca empregadora, todo o trabalho de EB e de trazer esse candidato? Existem, nesse momento, existem inúmeras empresas maravilhosas no mercado que precisam só ser descobertas, né. Então, você aí, RH, precisa transformar a sua empresa em ser encontrável. Essa é a grande sacada. Por quê? Porque todo mundo está querendo procurar um lugar para trabalhar. É igual, por exemplo, você vai comprar uma casa. O que que você quer? Um lugar que tem barulho, que tem vizinhos que façam bagunça, som Eu alto, não. né. Então, mas o que que você vai querer? Um lugar tranquilo, que tenha paz, você possa chegar do seu trabalho, ficar tranquilo. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Aí você vai olhar para uma empresa hoje, por exemplo, uma coisa bem simples, vai olhar lá no LinkedIn de uma empresa, não tem depoimento das pessoas que já trabalharam. Você vai consultar, por exemplo, essas Glassdoor. empresas no Glassdoor, não tem depoimento. E aí você vai perguntar para uma pessoa que trabalha lá, fala assim: "Nossa, eu tô aqui 5 anos, isso aqui é maravilhoso". Aí fala: "Por que que essa empresa não conta para alguém que ela é maravilhosa?".
Então tem empresas muito boas que não fazem, de novo, o básico. Porque o básico bem feito é extraordinário, mas não fazem. O RH está tão focado em preencher planilha, entregar o que o meu chefe está pedindo, que ele esquece que essa marca empregadora ela precisa ser vista pelo mercado. As pessoas precisam saber que essa empresa é boa. Da mesma forma que as pessoas gostam de criticar quando uma empresa erra, o processo é lento, a plataforma é ruim, enfim, falam de tudo aí na internet, falem bem também. Mas é papel também do RH buscar essas provas sociais, né, como a gente chama, buscar essas provas sociais por quê? Porque as pessoas pedem referência. Quando você vai reservar um hotel, E você o não é. nível de criticidade dessa geração do jovem está mais alto até, Ah, em relação a você vai reservar um hotel hoje, você vai olhar o quê? Avaliação. E quando você vai procurar um emprego, restaurante, qualquer coisa, né. você vai olhar avaliação. Então tem empresas que são maravilhosas e pelo simples fato de não ter avaliação, de não ter essa marca empregadora forte, de não mostrar para o mercado quão boa ela tem dificuldade de contratar pessoas, porque ela se torna uma desconhecida, por mais que ela seja muito boa, porque as pessoas não sabem. E hoje, assim, o boca a boca ainda funciona? Funciona, mas estar na internet, com informações claras e ser encontrável é uma obrigação hoje do RH fazer isso para aumentar esse engajamento. Por quê? Porque quando uma pessoa vê que uma empresa é bacana, vê depoimento, ela vai lá, às vezes tem colegas que conhecem lá, pessoas do network dela que conhecem aquela pessoa que trabalha, ela vai pesquisar, ela vai consultar a pessoa, ela vai mandar um WhatsApp para a pessoa, me conta aí como é trabalhar nessa empresa. Agora, se não tem nenhuma informação, como que eu vou fazer esse tipo de pesquisa? Então, o RH trabalha aí a marca empregadora, os depoimentos, prova social. Isso ajuda, inclusive, de alguma forma, o seu processo de recrutamento também. Muito bom, a gente queria passar só esse restinho de tarde aqui, mas acho que não vai dar, Hum. Richard, tem novos convidados. Meu, já tá acabando? Já tá acabando, Nossa. Richard, passou muito rápido. Obrigada pelo papo, pela troca, pelo aprendizado, e até o próximo summit, né. E eu que agradeço aí, muito obrigado aí pela participação, pela colaboração. Eu acho que todo mundo que está participando aqui do evento está aprendendo de alguma maneira e muito, tá? Um Muito. evento tá maravilhoso, tá lindo. E com certeza no ano que vem a gente vai estar aqui junto de novo, ou aqui ou lá no palco Bora. principal. Valeu, pessoal, até a Valeu, próxima. obrigado, gente.